Nessa terça-feira, 24 de junho, o jornalista brasileiro Paulo Figueiredo prestou esclarecimento no Congresso americano, ocasião em que denunciou a ditadura aqui no Brasil, ditadura essa que tem como líder o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o qual ele classificou de ditador disfarçado de juiz. Assista um trecho do depoimento do jornalista Paulo Figueiredo a respeito desse assunto. Assista. Mas a perseguição vai além de jornalistas. Até oficiais democraticamente eleitos. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e o congressista mais votado do Brasil, teve um caso aberto contra ele por Moraes, por denunciar abusos de Moraes para esse mesmo Congresso. Ele mora aqui agora em exílio, temendo prisão ao retornar. No mês passado, uma congressista, Carla Zambelli, a mulher mais votada do Brasil ao Congresso, teve uma prisão preventiva emitida por Moraes. Ela estava nos Estados Unidos para um tratamento médico, mas conseguiu ir legalmente para a Itália com cidadania italiana antes de entrar na lista de difusão vermelha da Interpol. Infelizmente, 2 dias depois, o Departamento de Estado cancelou seu visto. Outro caso alarmante é o de Felipe Martins, ex-conselheiro especial do ex-presidente Bolsonaro. A proteção fronteiriça, os sistemas de proteção fronteiriça dos Estados Unidos falsamente mostraram que Martins tinha entrado nos Estados Unidos, quando na verdade ele estava sendo vigiado no Brasil. Essa entrada inventada foi usada por Moraes para justificar sua prisão de 6 meses sem indiciamento ativa, num caso altamente politizado envolvendo o presidente Trump. Apesar de eu já estar legalmente vivendo nos Estados Unidos, o Brasil me colocou na lista de alerta vermelho da Interpol, o que levou a meu cancelamento de meu visto de jornalista. Os agentes da ICE me levaram algemado a um centro de detenção na Flórida por 17 dias, em um caso que mais tarde foi encerrado pelo próprio Brasil. Eu gastei mais de $1 milhão em taxas legais e passei por anos de batalhas legais. Em 2022, o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, o atual ditador do Brasil, que se fantasia de juiz, me alvejou novamente por falar verdades inconvenientes. Ele congelou todos os meus ativos no Brasil, bloqueou minhas redes sociais, cancelou meu passaporte e me condenou ao exílio. Quando os canais legais se provaram insuficientes, ele usou canais escusos para que o FBI me telefonasse, tentando me coagir no meu depoimento. O Jim Jordan, do Comitê do Judiciário, trouxe à tona essa violação ao ex-diretor do FBI, Christopher Wray, em 2024, uma carta que jamais foi respondida. Hoje, sou insultado pela mais alta corte do Brasil, chamado de um pseudo-jornalista e de um fugitivo, apesar de eu ter vivido normalmente na Flórida por 10 anos. É alegado que há um pedido secreto de prisão contra mim e eu não posso me defender porque eu não fui formalmente indiciado. E eu nem sei se eu fui colocado na lista da Interpol novamente. O meu caso não é isolado, mas parte de uma campanha sistemática. O jornalista Alan dos Santos gastou mais de 2 anos na lista de alerta vermelho da Interpol antes de seus advogados provarem que o governo brasileiro não tinha qualquer evidência e removeram o nome dele. Quando o governo Biden negou a sua extradição, dizendo que a sua conduta não era criminosa nos Estados Unidos, diálogos vazados mostraram conselheiros legais de Moraes discutindo a possibilidade de mandar operadores para sequestrar Alan do solo americano e clandestinamente transportá-lo ao Brasil. Isso continua aberto no Brasil e ele enfrenta multas milionárias. Meu colega Rodrigo Constantino, um cidadão americano, enfrenta perseguição semelhante. Mesmo o jornalista americano Michael Shellenberger foi alvejado por Moraes. Contemplem a gravidade do que estou falando. Estamos falando de um agente de governo estrangeiro sistematicamente perseguindo um jornalista americano e residentes permanentes por conteúdo jornalístico publicado em solo americano. Essa denúncia, senhoras e senhores, tem cunhos de verdade e é extremamente grave. Eu acho que os homens que dão as cartas no Brasil, que fazem parte do círculo do poder, deveriam estar se debruçando sobre essa situação, buscando uma saída para tentar pacificar o país. É verdade, o Brasil vive uma anormalidade.
O Brasil precisa verdadeiramente voltar à ordem. Mas o que a gente vê é os ditadores, os tiranos que compõem esse sistema, cada dia mais escalar, dobrar a aposta, não se curvar diante da lei, agir como se estivesse acima do bem e do mal, de tudo e de todos. É bem verdade que o comportamento do ministro Alexandre de Moraes tem contornos de ilegalidade, mas ele não está só. Se ele peca pela ação, os demais ministros, todos 10, o conjunto de 11, pecam pela omissão. Inclusive, os 2 ministros indicados por Bolsonaro, conhecidos como os mudinhos de Bolsonaro. O Brasil vive sim uma ditadura. E essa ditadura precisa ser freada. Lamentavelmente, aqui no Brasil há muito pouco para ser feito. Mas é possível que a gente possa contar com ajuda externa para fazer o Brasil voltar à ordem. O que mais me conforta é saber que nenhuma ditadura é para sempre e que esse sistema, cedo ou tarde, vai cair. E essa queda, acredito eu, que vai ser o mais cedo possível, o mais cedo do que a gente possa imaginar. Nenhuma ditadura é para sempre. Eu só lamento que diante dessa denúncia, no dia de hoje, como de costume, o ministro Alexandre de Moraes, ao invés de fazer uma reflexão sobre o seu comportamento, como numa tentativa desesperada de demonstrar força, ele vai dobrar a aposta e amanhã, acredite, amanhã, dia 25 de junho, quarta-feira, ele vai querer aprontar alguma para dizer que não está abalado com essa denúncia, quando a gente sabe que, na verdade e no fundo, eles estão com medo. Fato é que chegaram em um caminho que eles entendem ser sem volta. E por essa razão vão cometendo um arrobo autoritário em cima do outro. Mas isso precisa acabar. Isso vai acabar. Acredite.